Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos iniciando aqui o nosso mais novo, mais recente episódio do nosso podcast em evolução. Eu espero que vocês estejam bem e que tudo esteja perfeitamente tranquilo. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Pois é, 10º episódio, hein? Chegamos ao 10º episódio. E com chave de ouro, com uma classe, com uma elegância, né? E de uma forma que, para mim, muito agradável. Através de música. E de uma música bem interessante que nos convida a uma reflexão, a uma análise bem assim profunda e que também trabalha com assuntos muito, muito atuais. Por mais que tenha sido uma canção criada e apresentada ao público já há mais de 20 anos, nós temos aqui um compêndio, né, de um trabalho muito interessante do vocalista, né, da banda, que foi o criador da letra, da música e também o intérprete, né? Eu vou até confessar para vocês que essa música não me agradava pelo ritmo, pela melodia. Eu sempre achei essa música um tanto quanto assim pesada, né, chata, não me atraía, né, a audição dessa música. Mas depois de perceber a letra, depois de realmente rever, né, revisitar a música com outros olhos, e eu diria até com os olhos mais maduros, né, tirando todo tipo de ideia de conceito ou de gosto, ela ficou inteiramente interessante para mim. Sobre que música nós estamos falando? Estamos falando da música Somos Quem Podemos Ser, da banda Engenheiros do Havaí. Essa música, ela está no álbum Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém, de 1988. E nós acabamos de ouvi-la aí na nossa introdução e é com ela que nós vamos trabalhar hoje. Estão preparados? Bem, por ser uma música antiga, por ser uma música bem conhecida, popular, ela caiu no gosto, né, de todos os jovens daquela época e até hoje muitos jovens que não conhecem a banda, né, têm esse interesse, né, em conhecer essa música, principalmente em análises de psicanálise, de psicologia, de filosofia. Por quê? Porque ela trabalha com assuntos muito atuais. É uma música, é uma letra atemporal. Ela não tem um tempo. Ela foi escrita, né, na época, foi colocada para o público, né, na época. E até hoje você olha a letra, você fala, poxa, tem muita coisa que a gente ainda está trabalhando, né? Então assim, nós ouvimos a música agora e eu vou agora passar a letra, né, de uma forma analítica para que a gente possa perceber aonde toda essa história vai chegar e por que eu trouxe esse trabalho para a gente aqui. Somos quem podemos ser. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita um vídeo. Garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro. O que era claro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita um vídeo. Garotos inventam um novo inglês,
vivendo num país sedento, no momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram de direção. Quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. A dúvida também tem. Somos quem podemos ser. Engenheiros do Havaí, em 1988. É como eu falei, né? Quando essa música foi lançada, eu era bem nova, eu devia ter o quê? Vamos botar aí uns 13 anos, 14 anos. Então, eu não tinha essa maturidade para entender, né? E como eu falei, a letra, a melodia, o próprio arranjo da música nunca me atraiu, né? Agora, engraçado, a gente vai ficando mais madura e aí você vai se permitindo ouvir. Muitos anos depois, eu ganhei, né? Eu ganhei, meu pai ganhou, meu pai sempre sempre gostou dessa banda, e o meu pai ganhou um DVD deles. E essa música foi tocada em estúdio, né? Assim, ao vivo, né? Tem até um nome, mas eu não estou me lembrando. E aí sim eu achei interessante, né? Eu falei, olha, a música ficou melhor assim, né? Porque a melodia não me atraía. E acústico, né? Um DVD acústico. E aí eu achei até interessante, mas até aí não tive a percepção da letra. E uns dias atrás eu estou escutando um programa e o apresentador falou, né? Numa outra percepção, numa outra ideia, sobre essa frase, não necessariamente baseada na música, mas ele falou, somos quem podemos ser. E aí eu me lembrei da música. E aí eu falei, peraí, vamos ver o que essa música tem, por que ela tá me revisitando, né? E aí eu encontrei essa maravilha de letra. E aí também fui pesquisar, percebi que tem muitas análises trabalhadas sobre essa música no sentido de não só apresentar a música, mas a letra, toda a consciência que essa letra nos traz. E aí agora nós vamos começar esse trabalho. Então vamos lá. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou claro. Um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho ralo, um disparo para o coração. Olha só, quando ele diz assim, disseram que as nuvens não eram de algodão, que os ventos às vezes erram de direção, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, a vida não é tão bela assim. Não dá para ser assim, tão bela. Além do mais, as coisas nem sempre são como queremos. Então a gente precisa entender que essa metáfora de vida perfeita, de que tudo sempre está no nosso controle, de que tudo sempre vai ser perfeito, não existe. Não dá para ser assim o tempo todo. E aí ele diz, tudo ficou claro. Um intervalo na escuridão. Por que tudo ficou claro? Porque às vezes as pessoas vivem ilusões que aprisionam. Sabe aquela ilusão de que tudo é perfeito, tudo é incrível, tudo é maravilhoso, tudo é positivo, sem querer encostar, sem querer entender, sem querer perceber a ideia do descontrole da vida, do quanto ela pode ser descontrolada. E aí ele diz assim, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. Por que um intervalo na escuridão? Escuridão é a falta de conhecimento, a falta de consciência das coisas. É você abrir os olhos no sentido de que, peraí, tem alguma coisa que não está combinando com isso. E aí se abre a mente, se abre a consciência para o sentido de entendimento. Não simplesmente de vivenciar aquilo por vivenciar, mas de uma compreensão do porquê daquela vivência. E aí ele diz, tudo fica claro,
A estrela tem um brilho raro e há um disparo no coração. A estrela que ele diz aqui é a consciência. Ela tem um brilho raro, ela é algo que quase ninguém percebe. E que para a gente perceber, a gente tem que sair dessa escuridão, nem que seja por um intervalo, por poucos momentos. É o momento da consciência, de quando você se desperta. E aí ele diz assim, um disparo para o coração. Por quê? Porque é alguma coisa que dá aquela, né? Aquela explosão de euforia, né? De adrenalina, porque você não está acostumado com aquilo. É alguma coisa que te fascina, porque você sai do comum, você sai do que todos dizem, você sai da caixinha. Então, quando ele diz assim que a gente consegue deslumbrar a ideia de que nem tudo é tão perfeito, de que às vezes as coisas saem do controle e que tudo bem, é assim mesmo, você deslumbra uma nova consciência. Você consegue perceber no meio de todo aquele vácuo que as coisas podem ter uma clareza melhor. E aí a gente continua. A vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Aqui é uma ideia bem mais social, né? A vida imita um vídeo. Na realidade, deveria ser o contrário, né? A fantasia imitando a realidade, né? Aquela ideia lá das novelas, né? Quem já assistiu novela sabe bem o que eu estou dizendo. Qualquer coincidência com a vida é mera ficção. E aqui ele diz exatamente o contrário. A vida imita um vídeo. Quer dizer, a vida está tão assim plastificada, ela está tão patética que ela precisa de coisas, de fantasias, de uma vivência de alguma coisa que não é tão comum, que não é tão real, para que ela se torne real. E é por isso que vídeos, entre aspas, o que ele quer dizer aqui, são criações humanas, imitam a vida, né? E não são imitadas por ela. Garotos inventam um novo inglês. O que é essa frase? A frase, a princípio, ela me deu uma ideia de que estamos sempre criando de alguma coisa que já é criada. É como se a gente fizesse cópias, mas cópias exclusivas, cópias personalizadas. Mas em algumas outras análises eu reparei que é uma questão extremamente social e cultural. Quando garotos imitam e inventam um novo inglês, é como se eles estivessem negando a nossa cultura, né? E inventando de uma coisa que já existe e que para muitos desses, entre aspas, garotos, no sentido de pessoas que não têm maturidade, que ainda são muito assim inocentes, no caso aqui o inglês é algo que para eles né, fora do país, uma coisa primeiro mundo. Então, quando eles inventam um novo inglês para vivenciar no nosso país, é como se eles estivessem querendo copiar do melhor, né? Então, quando se inventa esse novo inglês, é querer fazer do nosso jeitinho brasileiro o inglês criado de um lugar super top, entende? Só que para mim também tem a percepção da gente não aceitar, né, as nossas verdadeiras criações, as nossas originalidades, não só como cultura, ou como folclore, ou como patriotismo, mas também como uma ideia pessoal. O que eu faço, a minha originalidade não vale. Então eu tenho que criar de alguém que já tem, né, fazer do meu jeitinho para que aquilo fique legal. E aí a gente continua com vivendo num país sedento, né, esses mesmos garotos, essas mesmas inocências, né, vivem num país sedento num momento de embriaguez. Então, o que é um país sedento? O que é estar sedento? É morrer de sede. É a ausência, é a falta de mais, em demasia de alguma coisa. Então, é um país sedento, um país que precisa de mais de alimento, de algo para beber, para consumir, para poder se alimentar, para poder se nutrir, né? E não necessariamente ele cria isso, ele só recebe, ele só consome, né? Ele não produz isso, né? E aí ele diz, um momento de embriaguez, né? Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez.
Em vez de ser um momento de sobriedade, um momento de consciência aberta, um momento em que a gente possa estar entendendo que a vida é algo desperta, através da embriaguez, a gente entende que realmente é possível entender a consciência. É o que ele diz. A embriaguez do país, a embriaguez do nosso país, a falta de consciência, a falta de coordenação, a falta de controle é o que nos traz a percepção de um país sedento, né? Então, por mais que estejamos sedentos, por mais que estamos necessitando da bebida, entre aspas, da comida, entre aspas, a gente ainda é embriagado, a gente ainda é adormecido. Então, o que ele quer dizer aqui é que o país, não só o país Brasil, o país, o ser humano, os seres, os brasileiros, estão num momento que, assim, adormecidos, e que tudo que venha para simplesmente alimentar sem nenhum tipo de acréscimo, né? De energia, de substância, de nutrição, simplesmente para poder preenchendo, né, lacunas, para ir tampando buracos, né? E a gente não percebe, porque nós estamos embriagados. E isso não ocorre só com o país, ocorre com a pessoa em si. Quando ela não tem consciência, quando ela não consegue ter uma percepção dela própria, ela vai só, sabe, puxando, pegando, comendo, absorvendo, capturando, consumindo, adquirindo, sem ter um mínimo de percepção. E essa embriaguez, esse adormecimento, essa questão de não estar no presente, faz com que a gente vai fazendo da vida um vídeo e imitando, né, querendo ser quem a gente não é, né? E na grande maioria se tornando cópias, né? Cópias de quem a gente acha que pode ser melhor, de quem a gente acha que cria melhor, né? De alguém que é de fora. O dentro, o estar, o que é nosso nunca é interessante. O que está fora, sim, vale a pena ser absorvido, vale a pena ser copiado, mas o que é nosso próprio, isso não tem valor. Essa estrofe deixa isso muito claro, muito claro. E aí ele fala, né, do refrão: somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Quando ele fala somos quem podemos ser, é no sentido de a gente não tem liberdade de ser o que a gente quer. A gente nunca tem um livre-arbítrio para ser o que nós realmente queremos. Somos quem podemos ser. Somos até o ponto de nos deixarem ser. E o que querem que nós sejamos. A gente não tem essa possibilidade de ser como a gente é. Se eu quero ser uma pessoa gorda no meio de uma cultura magra, eu não posso. Ah, mas é uma escolha minha. Não, mas você não pode. Você tem que seguir a ideia do social, né? Do comum. O comum é todos magros, manequim 38. Se você tá gorda, manequim 54, você não é da sociedade. Então você tem que tentar ser, você tem que se esforçar, você tem que se acabar de ser quem a sociedade aceita. Sonhos que podemos ter. Lógico, a partir do momento em que você não pode ser quem você é, você não vai conseguir sonhar por sua livre e espontânea vontade. Você vai ter sonhos de pessoas que te impõem esses sonhos. Você vai ser limitado no sonhar. Até aqui você pode sonhar e a gente libera você conseguir o que você quer. A partir daqui, só se você for como nós queremos. Então é muito pesado isso, gente, porque realmente, eu não digo só a cultura brasileira, né? A cultura do nosso país, mas no geral, né? No geral, o padrão é esse. Quem está lá em cima dita as regras e faz com que quem está aqui embaixo ou ceda para as regras ou seja excluído, seja simplesmente largado de lado, deixado de lado. E na grande maioria das vezes, a dor de quem é esse excluído, dessa pessoa que quer pensar por si próprio e que de alguma forma não consegue, é exatamente não ser aceito por uma sociedade que na grande maioria está embriagada, está adormecida, não tem consciência do que é. Então olha a riqueza dessa letra. E aí continuamos. Um dia me disseram quem eram os donos da situação.
Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro. O que era claro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. Olha que riqueza. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Quem são os donos dessa situação, gente? São os poderosos, são quem manda, quem coordena tudo, né? É a sociedade, é o pessoal que está ali na classe, né, abastada, é o pessoal que comanda, né, desde a parte de comércio, né, de moda, de cultura, literalmente dizendo, no sentido de que as tendências, a moda, né, a questão de por onde você vai, como você vai, o que usar, para que usar, onde usar, né? Então, quem trabalha com essa ideia de donos da situação são essas pessoas que têm toda essa atuação, né? De mandar, de cuidar, de ordenar o que deve ser feito. Sem querer, eles me deram as chaves dessa prisão. Então, olha só, quando, no caso, essa pessoa que está nessa letra aqui, que é o que ele está condicionando, que é a que está fazendo a análise, entendeu que são os donos da situação, ele entendeu que deram também para ele as chaves que abrem essa prisão. Por quê? Porque a partir do momento que você descobre quem controla, você consegue entender o porquê que essa pessoa controla e como que ela faz esse controle. E quando você consegue ter essa consciência, você já não vai mais ser controlado. Porque quando você descobriu por que se controla a sociedade, né? Para que se tenha todo um controle. E como se faz isso? Através do marketing, através da persuasão, através da mídia, através de notícias que não têm muito interesse, mas que nos fazem acreditar que tem, né? No sensacionalismo puro, né? na ideologia de acreditarmos que um bem é maior do que a vida, de que um carro é melhor do que você ter a roupa da marca, da moda, é melhor do que você ter uma vida natural, uma vida saudável. Quando você começa a perceber que essas pessoas colocam isso dentro da tua mente e você entende o porquê que elas estão fazendo isso, você se liberta. Porque você não vai mais cair nessa, você não vai mais ficar nessa prisão. E aí ele diz... Tudo ficou claro. Por quê? Porque você consegue ter a consciência, você consegue entender que a partir do momento que existe todo um porquê de te prenderem, de te ordenarem, de te controlarem, você não tem mais a obscuridade, você não tem mais o vazio, a escuridão. É aquele intervalo, né, da escuridão para entender o mundo claro. E aí ele diz... O que era claro ficou comum. Por que o que era claro ficou comum? Essa questão de iluminismo, né? Aquela questão de despertamento, que na realidade ainda não é. Né? Muita gente diz assim, eu estou desperta, eu sei como que a sociedade reage. Não reage, não sabe. Porque se reagisse, se soubesse literalmente como que é que funciona isso, você realmente não estaria mais nessa sociedade. Você não estaria fazendo as coisas que a sociedade impõe. Né? Não, mas é porque eu ainda não estou preparado. Não, se você realmente se você estivesse com clareza e não no comum, você realmente seria uma pessoa diferente. Muitas vezes isso não é errado, né? Muitas vezes a gente precisa realmente ficar um tempo naquele intermédio entre a consciência total, né? O despertar total, e aquele despertar parcial, em que você percebe as coisas, mas ainda não está preparado para movimentar as peças. Você ainda não tem toda uma bagagem para chegar e fazer a mudança. E a mudança é sair do comum, do senso comum, e seguir a sua própria intuição, a sua própria percepção. E na grande maioria é muito difícil, é muito sofrido você fazer isso. Né? Porque você literalmente vai ser excluído, você vai ser deixado de lado. Né? Hoje nós temos essa percepção de pessoas que tentam nos trazer essa liberdade de pensar e são tidas como loucas, como o alienado, o cara que viaja demais. E não é isso, o cara simplesmente está ali te mostrando um caminho, mas ele não é comum.
né? Ele não é uma pessoa que você encontra em todo lugar. E aí depois ele diz assim: como um dia depois do outro, como um dia comum. Quando você sai, você tem essa abertura de consciência, mas não faz mais nada, só abre a mente, entende o que está acontecendo, percebe as coisas, mas também não se movimenta na questão até de conformismo, de comodismo, deixa do jeito que está, tudo bem? Então você entra num como um dia comum. A vida continua sendo sem graça. Ela não tem mudança. E você vai continuar sendo o que querem que você seja. Ah, mas eu estou com minha consciência desperta. Você está com consciência desperta, mas você não está fazendo nada. Você não está saindo desse bem comum. Você não está agindo por suas próprias razões. Por medo, por insegurança, por falta de consciência completa, né? Muitas vezes nós somos tidos como loucos exatamente porque a gente fala a realidade. E essas pessoas que nos dizem que somos loucos são aquelas que não aceitam, que não querem, que querem fechar os olhos, que querem viver na escuridão. Então é complicado a gente ser diferente disso. E esse abrir consciência e não estar no dia comum tem um grande passo, tem uma pausa muito grande, tem um lugar de um salto bem grande. Então você tem que estar preparado, você tem que estar, digamos, desejando isso, né? E aí ele repete: a vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês, e aí segue. Aí, por último, ele, né, na última estrofe, no último refrão, somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. E aí ele fala: quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. Mas quem evita a dúvida também tem. Gente, essas 4 últimas frases, elas são tão fortes e elas nos levam, nos remetem a uma situação de lutar, de lutar contra essa prisão, contra essa inconsciência de uma maneira tão desesperadora, tão forte, que é como se ele chamasse a gente à luta mesmo da consciência. Olha só, quem ocupa o trono tem culpa. Quem é que ocupa o trono? Né? Quem ocupa o trono são os reis. E quem são os reis? São os mandatários, são os controladores, são aqueles que na ideia, né, inicial seriam aqueles que seriam nossos tutores, né? Seriam aquelas pessoas que cuidam do reino, são aquelas que fazem a manutenção, que dão bem-estar para aquele reinado, para os seus súditos. Só que quando se está num trono e não faz nada por esse reinado, que não valoriza esse trono, que não dá a verdadeira ideia, né, de salvar um trono, tem culpa. Tem culpa. Se ele não está fazendo nada para melhorar, e não está fazendo nada para abrir as mentes, para auxiliar, para dar uma vida melhor para esses súditos. Quem oculta o crime também. Aqui, quando ele diz quem oculta o crime também, não é necessariamente alguém que vê um crime sendo feito e não fala nada. Não, aqui é quando quem tem essa percepção de ver que quem está no trono não tem a mínima possibilidade de fazer alguma coisa mudar, e não faz, literalmente não faz. E quem é a pessoa que vê fazer, quem vê ter essa ação e não faz nada também tem culpa, né? Quem está no trono tem culpa, e quem oculta o crime também. As pessoas que estão ali ao lado daquele rei e que não vê o rei levando aquele reinado às ruínas e que não faz, também tem culpa. E isso, gente, não estou dizendo, vamos botar para um lado mais assim, mais real da vida, vamos colocar ele mais na vida mesmo, seria quem? O presidente, né? O mandatário maior, né? O controlador do reinado, né? O presidente e os seus súditos, né? Que são os ministros, os deputados, os vereadores, né? Estão ocultando um crime, porque elas estão vendo que o rei,
que o que controla, que o que manda, a representação ali maior, está fazendo ou não está fazendo nada e está tentando melhorar, não está evitando esse crime, ele também tem culpa. Ele também tem culpa. E mais, eu vou aumentar essa situação. Para você que está aí, né, me ouvindo, né? O presidente. Então eu não sou o rei. Eu não estou sentado no trono. Mas eu não sou nenhum dos súditos. Eu não sou ministro, eu não sou deputado, eu não sou vereador, eu não sou nada. Mas eu coloquei essas pessoas lá, direto ou indiretamente. Eu posso não ter colocado eles lá. O voto pode não ter sido meu de colocar aquelas pessoas lá. Mas de alguma maneira eu também não me impedi de que aquelas pessoas estejam lá. Então eu também estou ocultando os crimes que essas pessoas estão fazendo. E quais são esses crimes? Matar alguém? De forma indireta, sim. Se você não está fazendo nada para ter uma manutenção e uma qualidade de vida para o seu reinado, você está fazendo um crime. Você está acabando com o teu reinado. Você está deixando o teu reinado numa situação negativa. Se você está deixando ele numa situação negativa, consequentemente, esse reinado vai ter uma época em que ele vai sucumbir. E isso vai virar um crime. E quem está ocultando esse crime, quem está deixando esse crime chegar aonde está chegando, também tem culpa, tanto quanto o rei. E esses seres que têm culpa no sentido de estar vendo tudo acontecer e não faz, não é só o governo, gente, somos nós. Sabe aquela mania da gente dizer assim, tem um monte de mendigo na rua, mas isso não é problema meu. Mas tem um monte de traficante na rua, mas isso não é problema meu. Mas tá difícil a vida, né? A gente podia, melhorar a parte ecológica, a parte da natureza, mas isso não é culpa minha. É sim. Se você está vendo uma extorsão, se você está vendo um suborno, se você está vendo um crime, não digo necessariamente matar ou morrer, mas eu estou falando um crime no sentido de você ver uma patroa abusando da sua empregada, ou você mesmo que vai no mercado, no lugar, compra alguma coisa e o troco vem a mais e você não devolve. Se você está sabendo que aquela família está sofrendo violência física, agressiva do marido, enfim, e você também não faz nada, né? Se você está vendo alguém judiar, maltratar animais e você não está fazendo nada, você está fazendo crime. Você está culpando, você está ocultando, você está evitando o crime. E você também tem culpa. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de me meter. Não, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete sim. Se mete sim, porque hoje em dia, gente, não existe mais isso. Antigamente era uma cultura do Brasil se deixar as coisas que estão acontecendo na rua ficarem na rua. Não dá mais para ser assim. As consciências precisam se abrir, as pessoas precisam entender de que tudo faz parte de tudo. Está tudo conectado. Então, se aquele homem que está batendo na sua vizinha matar a sua vizinha, você pode ter certeza que isso vai ter um efeito na tua vida. Como assim? Se você sabe que a tua vizinha está tendo abusos, está sendo agredida e ela morre por algum motivo, porque aquele marido machucou, bateu, enfim, esse homem pode sumir, nunca mais aparecer na sua vida. Mas a tua consciência vai estar sempre te alertando. Puxa, eu podia ter evitado. Eu sabia que ela estava passando por isso. Era só eu ligar de forma anônima. Ninguém nunca ia saber que era eu. Porque todo mundo na rua sabia. Talvez até um monte de gente já tinha ligado e eu liguei. E só essa união de pessoas, sem falar quem era, fez com que a polícia foi até lá e evitou esse crime. Então vocês percebem que as coisas, de forma direta ou indireta, têm a ver com a gente? Então, sim, quem ocupa o trono tem culpa. E quem oculta o crime também tem. Só para finalizar, quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também. Quem duvida da vida? Como assim duvidar da vida? Quem acha que a vida é tudo linda, maravilhosa, que vive no mundo de Alice no País das Maravilhas. Não, tá tudo perfeito. Não, gente, não entra nessa não. Vamos entrar numa vibe de só meditar, de viver só de ervas, vegetais, tá tudo lindo. Vamos ter uma conexão com a natureza. Ok, perfeito, lindo, maravilhoso.
Essa é a verdadeira forma de equilíbrio. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente precisa também ter a questão da dúvida. Se você duvida da vida e você evita a dúvida, você também tem culpa. O que é evitar a dúvida? Não vou nem olhar para não saber, não ter certeza, ou ficar naquela dúvida se isso está acontecendo ou não. Você também tem culpa. Não, peraí, eu estou escutando o cachorrinho chorar lá, mas eu não vou nem olhar ali na minha janela para ver se alguém está batendo, para poder não me comprometer. Não, porque se eu estou ouvindo, pode ser coisa na minha cabeça. Eu estou duvidando. Se eu ver, eu vou ter certeza. Então eu prefiro não ver. Deixa eu aumentar a televisão aqui, deixa o bichinho chorar lá. Não é culpa minha, não é meu. Você também tem culpa. Então vocês percebem o que eu tento nos dizer? Que o despertar não está somente em abrir a consciência, é agir, é movimentação. E principalmente ter essa consciência de que a gente só é quem querem que a gente seja. Que a gente só sonha com o que querem que a gente sonhe, nós somos limitados. Ah, mas então eu não posso fazer nada. Não, pelo contrário, se você tem essa consciência de que você é limitado, é aí que você precisa trabalhar. É aí que você precisa movimentar para que você saia desse limite. E como é que você faz isso? Fazendo exatamente o contrário do que quem quer te controlar, faça. Permaneça aí na sua casa, sentado no seu sofá, só trocando de televisão. Ah, mas agora nós estamos no Covid, isolamento, a gente não pode fazer nada. Pode sim. Você pode ir lá pedir, se você não pode sair de casa, você pode pedir a delivery, uma cesta básica. E não necessariamente pedir para entregar na tua casa. Pedir para entregar naquela vizinha que você sabe que o marido está desempregado, está precisando de ajuda. Não precisa nem dizer que foi você. Você liga no mercado e fala, olha, eu queria uma cesta básica. Estou passando aqui o cartão, estou depositando o dinheiro. Perfeito. Só que eu queria que o senhor entregasse essa cesta básica em tal lugar, tá? Ah, mas não diga que fui eu não, só diga que foi uma doação. Pronto, vai lá ver, né? Na questão da dúvida, vai lá ver se ela recebeu ou não. Esquece. Entrega e segue a vida. Né? Em relação a essa coisa de denúncia, sim, tem que denunciar sim, denunciar lugares que estão abertos e que não podem estar abertos, denunciar quem está sem máscara, denunciar tudo que está errado. Denuncia. Ah, mas não vai resolver, não vai resolver, em algum momento vai resolver. Ah, mas eu sou só uma gotinha no oceano, sou só um grão de areia, não importa. O que seria do oceano se não existisse a gota? O que seria da areia, do deserto, se não tivesse o grão de areia? Então vamos parar com essa mania de se esforçar o mínimo. Porque a coisa não é minha, o problema não é meu, é sim. E enquanto você permanecer assim, você só vai seguir o que querem que você siga. Seremos só quem querem que sejamos. A gente nunca vai ser o que queremos ser. A gente nunca vai ter os sonhos que nós desejamos ter, e sim os sonhos que querem que estejamos, até confundir aqui, mas nunca teremos uns sonhos próprios, e sim sonhos de quem nos controla. Não, você não pode ter um carro assim, você tem que ter um carro econômico, um carro comum, porque você é uma pessoa comum. Não, eu não sou uma pessoa comum. E a questão aqui, gente, não é que eu preciso correr atrás da grandeza, eu preciso ganhar muito dinheiro para sair do comum. Não, a questão que eu quero dizer aqui não é só uma questão material. Eu estou dizendo na questão de ser comum, é aquela pessoa que está sempre fazendo tudo que todo mundo faz. Tem inclusive um filminho já antigo e que demonstra muito isso. É aquele... como que é o nome? Eu não vou lembrar o nome, gente, mas ele é daquele robozinho, não vou lembrar. Ele é de um robozinho que ele foi feito aqui na Terra, a Terra, ela sucumbiu, né, porque a população não soube cuidar da Terra, então teve uma devastação muito grande, e aí algumas pessoas foram e levaram um pouco do que sobrou da ser humano para uma nave mãe. E nessa nave-mãe, as pessoas começaram a ser criadas, a serem vivenciadas de uma maneira extremamente artificial, né?
E por ser uma nave pequena, por ser um lugar pequeno, tudo era controlado, até a caminhada, né? E aí o que acontecia? As pessoas não podiam caminhar, elas ficavam numa cadeira, né? E essa cadeira se locomovia, né? Só que tinha os lugares próprios. Então, de tal hora a tal hora a pessoa podia tomar sol, depois ela ia para um lugar, depois ela ia para o outro, e era sempre os mesmos lugares. E aí, da situação, eles descobriram que era possível cultivar alguma vegetação na Terra e que isso era um sinal de que eles podiam voltar para a Terra. E voltando para a Terra, eles poderiam ter sim, sair da nave e ter todo um planeta para sobreviver. Mas enquanto isso, eles viviam dentro de uma nave e eles eram assim, eles começaram a ficar todos... tem a palavra, mas eu não vou lembrar. Mas eles, enfim, eles não andavam mais, eles só ficavam nas cadeiras e as cadeiras elas eram presas por um cinto. Então, quando a pessoa caía, né, saía dessa cadeira, caía no cinto, tirava o cinto, ela não conseguia andar, porque a perna dela tinha atrofiado, é essa a palavra, atrofiou de tanto ficar sentada. Então eles começaram a engordar demais, que eles só comiam, não faziam exercício nenhum, só ficavam naquela cadeira, era a única coisa que locomovia, era a cadeira onde eles estavam presos, e que por algum acaso, quando alguém despertava, soltava o cinto e ia tentar andar, não conseguia. Por quê? Porque a perna atrofiou de tanto ficar sentado, fora que o peso do corpo era muito grande, e os pezinhos e as perninhas não aguentavam, porque eles só ficavam comendo. Eu não me lembro o nome desse desenho, desse filme. É um filme em desenho, mas fez muito sucesso. É um robozinho, né? Que foi o único robozinho que ficou na Terra. Foi o único sobrevivente da Terra. E foi ele que demonstrou que aquela plantinha era possível de ser cultivada na Terra. Aí, enfim, é um filme antigo, não estou dando spoiler. Enfim, eles voltam para a Terra e começam a ter uma vida de planeta Terra. E começam a emagrecer, começam a caminhar, começam realmente a viverem como seres humanos. E aí, o que você quer dizer com isso? Que quando a gente não desperta, quando a gente não se movimenta, quando a gente não faz nada para mudar, tudo atrofia, inclusive o cérebro. Né? Essa máquina, né? Esse cérebro que nós temos aqui, ele atrofia. Então, se você não usa ele para nada, se você não faz nada, só aceita, só se alimenta do que te entregam, você nunca vai desenvolver. Você vai atrofiar. Você não vai ver a claridade. Você não vai deixar de ter um dia comum. Né? Você vai continuar imitando a vida, você vai continuar criando um novo inglês, né? Você vai continuar ocultando crimes e duvidando da vida e evitando a dúvida. Então vamos parar um pouco com isso, para que a gente não seja mais o que querem que a gente seja, para que a gente não tenha sonhos que nos impõem de ter, para que a gente tenha a liberdade de ser o que a gente quer ser. Se você quer ser um louco num mundo, entre aspas, extremamente entre aspas, sóbrio, seja louco. Embriague-se de um mundo que está sedento. Então assim, gente, esse meu trabalho aqui do podcast, esse até foi mais longo, porque assim, primeiro a gente tinha que trazer a análise dessa música toda. Segundo, o que eu quero, a minha ideia total desse trabalho é abrir consciências. E a gente não pode abrir consciência sentado no nosso sofá com o controle remoto, trocando todas as horas de canais e vendo sempre as mesmas coisas, não saindo do mundo comum. Então vamos parar com essa mania de achar que tudo é culpa do governo, que tudo é só o governo. Não, você pode fazer a sua parte, você deve fazer a sua parte. E a sua parte começa com a abertura da sua consciência, deixando de achar que tudo está lindo e maravilhoso, deixando de acreditar que as nuvens são de algodão, deixando de acreditar que os ventos nunca erram a direção. As coisas mudam, as coisas se projetam para coisas diferentes. Então, esteja preparado para isso. Abra sua mente. Saia do senso comum. Saia da caixinha. E não é para amanhã, é para ontem. A necessidade grita. Vocês precisam sair do senso comum. Saia dessa embriaguez que esse mundo sedento nos oferece. E como você vai fazer isso? Abrindo a sua mente, se dando direito e tendo coragem de ver realmente
tudo que está acontecendo. E sim, se permitindo dar um momento de claridade num intervalo da escuridão. O cast de hoje, que foi bem trabalhado, foi mais extenso, né? Eu espero que vocês tenham a paciência de ouvir até o final, porque ele é importante, ele teve todo um trabalho para que eu pudesse trazer ele para vocês. E por favor, comentem, né? Traga as suas opiniões, traga os seus toques, tragam o que vocês entenderam, suas percepções no radioemevolução@gmail.com. radioemevolução@gmail.com é o nosso e-mail. É por lá que você entra em contato conosco, é por lá que você traz todas as suas percepções, todas as suas ideias, e é por lá que você pode me trazer também sugestões de temas, tá? Mas eu já digo para vocês, como eu falei, o podcast ele vai ter a ideia, a intenção de trabalhar, de mexer, de intensificar todo esse movimento interno que a gente precisa despertar, ok? Hoje nosso tema foi sobre a música do Engenheiros, da banda Engenheiros do Havaí, do álbum de 1988, a música Somos Quem Podemos Ser. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente a presença de todos no próximo episódio, em evolução. Seguindo sempre a vida em evolução. Abraços de Luiz Avanes e até uma próxima. Bye!